história vão rir comigo. Você tem motivo para rir nessa tarde? Você tem motivo para rir nesse dia? Eu acredito que todas nós temos motivo para rir nessa tarde, nesse dia. Só de pensar naquilo que nós possuímos é motivo para rir. Hoje nós fomos num bairro da cidade de vocês, chama... Qual foi o nome do bairro? Recreio. E lá nós vimos muitas pessoas que não tinham motivo para rir. Eles não tinham motivo para rir. O semblante deles não tinha alegria. O coração da maioria daquelas pessoas que a gente visitou não tinha alegria. Ela não tinha a alegria que o mundo pode oferecer pelas dificuldades que elas enfrentam na vida. E elas não tinham a alegria que excede toda a alegria. Aquela alegria que mesmo na dificuldade, que mesmo com os problemas, quando a gente busca lá no fundinho, ela está aqui. Aquelas pessoas, elas não tinham isso essa manhã. Nós entramos em casas, eu posso dizer, a gente estava conversando e foi um dos bairros mais difícil que a gente viu. As casas, eu não me lembro de ter visto casas tão sujas, habitadas por pessoas. Elas não tinham características de casa. E não era só a casa material, não era só a construção que era feia, que era suja. A habitação daquelas pessoas, o coração daquelas pessoas também estava sujo. A gente leva uma cesta básica, né? E a gente sempre diz assim, nós viemos entregar 2 presentes. Um é esse aqui, que vai se acabar. O outro é o pão da vida, que não se acaba. Quando a gente falava dessa cesta básica, elas se alegravam, mas não era a alegria genuína de quando a gente apresentava Jesus e o plano de salvação para elas. Então, quando a gente falava de Jesus para aquelas pessoas, no final, aquele semblante triste que a gente via, aquela tristeza que a gente sabia que estava no coração, ele dava lugar para um sorriso. Então, o foco desse versículo, de Gênesis 21:6, eu acredito que seja a fidelidade de Deus no cumprimento das promessas, até mesmo daquelas que parecem impossível. Então, tantas coisas na vida daquelas mulheres, eu digo mulheres porque a gente quer mulher ministra mais para mulheres, mas dos homens também, tantas coisas que para eles pareciam impossível, quando você apresentava o que a gente tem de melhor, o que nos faz nos alegrar, o que faz o nosso coração rir, que é a esperança em Jesus, que é o plano da salvação, a gente conseguia ver um sorriso no rosto deles. Então, esse é o maior motivo que a gente tem para sorrir. E o nosso coração, ele está alegre nessa tarde. Ele está alegre porque a gente está aqui, na cidade de vocês, compartilhando o amor de Jesus, a salvação de Jesus, a cura e a libertação que só Ele pode trazer. Então, para nós é um privilégio nessa tarde poder compartilhar com vocês aquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Amém? Então, muito obrigada por nos receber. E eu queria convidar agora a minha nova amiga, Cristine. Ela vai nos levar em adoração a Deus. E eu queria pedir para que você colocasse o seu coração nessa tarde verdadeiramente em Jesus. Não se preocupe com quem está aqui cantando, se você vai entender ou não. Mas a adoração de verdade, ela flui daqui de dentro. E é independente se é em inglês, se é em português, se é em outra língua. Se você sabe cantar ou não, independente da música, adore a Deus com todo o seu coração. Amém? Cristina?
dia. Como vocês já? Tudo bem? Eu falo um pouquinho de espanhol. Em português. Estou tão feliz de estar com você hoje. Que Deus encoraje e fortaleça nossos corações enquanto nós reunimos hoje. Vou cantar uma música em inglês e outra em português. Eu tento. Mesmo que você não saiba as palavras, pode cantar sua própria oração ao Senhor. Amém? You can either sit or stand. Você pode ficar sentado ou em pé. But let's take a moment right now Vamos ter um momento agora just to bring our hearts before the Lord. para mostrar o nosso coração ao Senhor. He wants to meet with us. Ele quer estar conosco. He wants to speak to our hearts. Ele quer falar aos nossos corações. So put aside all the hard things of the week, Então, deixe de lado todas as coisas difíceis, all the distractions, todas as distrações and just bring your heart open before the Lord. e deixe o seu coração aberto para o Senhor Jesus. The Bible says we enter His gates with thanksgiving A Bíblia diz que nós entramos em suas portas com ações de graça and His courts with praise. e nós adoramos a Ele e entramos em sua corte com adoração. So start to thank the Lord for what He's done in your life. Então comece agradecendo o Senhor pelo que Ele tem dado em suas vidas And who He is. e agradeçam quem Ele é. Right now, start to thank Him in your heart. Agora comece a pensar em seu coração. Welcome Him. Welcome Holy Spirit. Digam bem-vindo ao Espírito Santo. Glória a Deus. Obrigada, Deus, por tudo. Obrigada por tudo. Eu amo você. Eu amo você. Você é muito bom para mim. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I was held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, toda mi vida, all my life you have been faithful. You're so faithful, my life you have been so good. With every breath that I am able,
oh God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Genovo. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, I give it all. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Genovo. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Woo! Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. It's chasing me down. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. So my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. To us born, oh, to us born, siempre bom, tu és bom, oh, tu és bom, sempre bom, tu és bom, oh, tu és bom, oh, tu és bom, oh, tu és bom, tu és sempre bom, tu és bom, oh, tu és bom, oh. Tu és sempre bom, Jesus, Jesus, tu és sempre bom, oh, Jesus, Jesus, tu és sempre bom, oh, Jesus, Jesus, tu és sempre bom, Jesus, Jesus, tu és sempre bom. Declara isso. Jesus, Jesus, tu és sempre bom, oh, Jesus, Jesus, tu és sempre bom, todo o tempo, Jesus, Jesus, tu és sempre bom, Jesus, 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 tu és sempre bom, oh, Jesus, Jesus, tu és sempre bom, tu és bom, oh, tu és bom, oh,
Tu és bom, bom, oh. Glória a Deus. Graças por, obrigada por seu amor. Deus, tu és digno. Tu és digno de tudo. Os santos sejam os anjos, se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a ele cantam. Os santos sejam os anjos, se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, a ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, é tudo para ti, tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a ele cantam. Tu és digno de tudo. Ele és digno. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo para ti, tudo para ti, tua glória, tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Dia e noite subo a ti, dia e noite subo a ti, nossa adoração. 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 De novo. Dia e noite subo a ti, nossa adoração. Dia e noite subo a ti, nossa adoração. Dia e noite subo a ti, nossa adoração. Dia e noite subo a ti, dia e noite. Dia e noite subo a ti, nossa adoração. 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 Dia e noite, dia
tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, é tudo para ti, tua é a glória, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, é tudo para ti, tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Senhor, oh Senhor, levanta as mãos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória, glória a Deus, pois tudo vem de ti, é tudo para ti, tua é a glória, glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, pois tudo vem de ti, é tudo para ti, tua é a glória, tua é a glória, tua é a glória. Obrigada, Deus, por seu amor. Nos louvo você. Nos adoramos você. Somente para tu é a glória. Somente para tu. Você é rei do mundo. Glória. Glória a Deus, em nome de Jesus, amém. Eu acho que a Cristine nos enganou, né? Ela fala português melhor do que ela diz, não é não? Amém. Quantos podem sentir a presença do Espírito Santo já? Deus é fiel. Eu queria chamar agora a pregadora da tarde, minha amiga Julie Trendle. Só um pouquinho, gente, que a Cristine vai falar. Good afternoon. Boa tarde. It's such a joy to be with you today. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. I want to share a little bit of my story, Eu quero compartilhar um pouco da minha história. so hopefully it will encourage you. Então, provavelmente isso vai encorajar vocês. I grew up in a Christian home Eu cresci num lar cristão
We went to church, Nós íamos para a igreja, but we didn't know Jesus in our hearts. mas a gente não conhecia Jesus no nosso coração. When I was a teenager, my parents went on a retreat. Quando eu era adolescente, os meus pais se aposentaram They met Jesus and came back very different people. e em um retiro eles conheceram Jesus e se transformaram completamente. My dad's temper disappeared, and I said, "Who are you and what did you do with my parents?" O mau humor do meu pai desapareceu e eu ficava dizendo: quem são vocês? O que é que vocês fizeram com os meus pais? I saw a big difference in them. Eu vi uma grande diferença neles. At that time, it wasn't really cool to be a Christian, Naquela época não era tão legal ser cristã. and I didn't really want to go to church, Eu não queria muito ir para a igreja, but I agreed to go to a Christian camp for teenagers. mas aí eu fui para um acampamento de cristãos adolescentes. And I came to understand that I needed to give Jesus my whole life. E lá eu entendi que eu deveria dar a Jesus a minha vida inteira. I prayed many times to make sure that it worked. Eu orei várias vezes para ter certeza que funcionou. And I don't know how to explain it, Eu não sei como explicar isso, but I felt this joy and peace that I've never experienced before. mas eu senti essa alegria e essa paz And it's never left. e nunca foi embora. When I came home, my mom could see there was a change in me before I even said a word. Quando eu voltei para casa, minha mãe conseguia ver que tinha uma diferença sem She- eu ter uma palavra. She could see my face had changed. Ela poderia ver que a minha face mudou. And isn't that how it is when you look in the eyes of a believer? E é assim quando a gente olha nos olhos de alguém que crê, There's a different light that shines that through. tem uma luz diferente que Amém. brilha nos olhos de vocês. Amém. Amém. De Deus. De Deus. In college, there was Na faculdade, there was one year I decided to go my own way instead of God's way. teve um ano que eu decidi ir pelo meu próprio caminho, em vez do caminho de Deus. At the end of that year, I ended up at another retreat, E no final daquele ano, eu acabei indo para um outro retiro. and I felt that God said to me, "I've let you go your own way this year, but now you have to choose. Will you follow me or not?" E Deus disse para mim naquele retiro: eu deixei você viver a sua vida do jeito que você queria nesse ano, mas agora você tem que escolher se você vai viver o seu caminho ou o meu. I struggled with him, and I almost stopped being a Christian. Eu briguei com ele, quase parei de ser cristã. And then I felt his love and kindness wash over my heart. E aí eu senti o amor e a gentileza dele And I indo pro meu realized- coração. And I realized the year I lived on my own way had no joy or life in it. E no ano que eu vivi da minha própria maneira, não tinha alegria, não era bom. That there's no life apart from Jesus. Não existe vida longe de Deus. And so I returned to him and I said, "I will never do that again." Então eu voltei a ele e disse: eu nunca mais vou fazer isso. That was horrible. I don't ever want to feel that way again. Foi horrível, eu nunca mais quero me sentir desse jeito. Soon after that, I got baptized in the Holy Spirit. E pouco depois disso eu fui batizado no Espírito Santo. Yeah! Woo! And I felt this connection with God like I never had before. Eu senti essa conexão com Deus como eu nunca tinha sentido I antes. started to understand how to hear his voice, Eu comecei a entender como escutar a voz dele. how to hear his voice for others to minister to them, E escutar a voz dele para poder ministrar para outras pessoas. how to use the music to minister to people. Aprendi como usar a música para ministrar para pessoas. So life with God has been a wonderful adventure since then. Então, a minha vida com Deus foi uma aventura incrível depois. Então, I told him the only thing I don't want to do is be a music teacher in a school. eu disse para ele que a única coisa que eu não quero ser é ser professora de música na escola. So guess what? Então, adivinha? I've been a music teacher for 21 years. Eu sou uma professora de música. God thought that was really funny.
Deus achou isso muito engraçado. He said, "Oh, you don't, huh?" Ele disse, você não quer? But he knew better than me what I was gifted to do. Mas ele me aponta o que eu preciso fazer. I have a heart for children to work with the youth, Eu tenho um chamado para trabalhar com a juventude, to help them be captivated by God before they're captivated by the world. para ajudar eles a serem cativados por Deus antes que eles sejam cativados pelo mundo. Amen. Amém? A few years ago, I had gotten disappointed in God. Alguns anos atrás eu fiquei desapontada com Deus. Specifically, I'd been praying for healing for my family and it wasn't happening. Especificamente, eu estava orando por cura para minha família e isso não estava acontecendo. And I've waited 45 years for a godly husband and children and I don't have it yet. E eu orei por 45 anos por um marido e filhos. Isso não aconteceu ainda. It's a big desire of my heart. It's a big desire of my heart. É um grande desejo do meu coração. And yet, it hasn't been God's timing for me yet. E ele acha que não é o tempo para mim agora. Ainda. And I've gotten to practice having God as my husband E eu tive que praticar ter Deus como meu marido. and to learn that whether I'm single or married, He has to be my source. E aprendi que eu estando solteira ou casada, ele era quem me sustentava. Only He can fill all of my heart. Só ele conseguia preencher o meu coração. And it's better to follow His path than to choose what I want. E é melhor seguir o caminho dele do que escolher o que eu quero. Who knows? Maybe I wouldn't have had the time to come to Brazil today. Quem sabe eu nunca teria vindo pro Brasil, não estaria aqui hoje. But I'm single, so here I am. Mas eu tô solteiro, então aqui estou. This is much better. Isso é muito melhor. But because I lost hope, I started making some poor choices a few years ago. Mas como eu tava começando a perder a esperança, eu passei a fazer escolhas ruins. I felt a lot of shame because I thought, I'm a strong Christian and yet I'm doing these things. Eu sentia vergonha porque eu pensava, eu sou cristã, então por que é que eu tô sentindo essas coisas? I can forgive other people very easily, but it's hard to forgive myself. Eu consigo perdoar as pessoas muito facilmente, só que é difícil de me perdoar. And one day a friend said to me, E um dia um amigo disse para mim, "So are you telling me that what Jesus did on the cross is not enough to cover your sin?" então você está dizendo para mim que o que Jesus fez na cruz não é suficiente para cobrir o seu pecado? Wow. Uau. I'm sorry, God. Desculpa, Deus. When I don't forgive myself, Quando eu não me perdoo, I'm saying no thank you to the cross. eu tô dizendo não, obrigado para a cruz. Please forgive me. Por favor, me perdoa. I believe that what you did is sufficient for me. O seu jeito é suficiente para mim. And in that time, I felt kind of dead again in my heart. E naquele momento eu me senti morta de novo por dentro. Like many years ago in college. Tipo, naqueles anos ali atrás, quando eu tava na faculdade. And I said, here I am doing the same things I said I'd never do again. E eu disse que nunca mais iria fazer eu comecei a fazer as coisas que eu disse que nunca mais ia fazer. And a friend said to me, instead of beating yourself up, ask, why did you do these things? E uma amiga minha disse, em vez de ficar se batendo, se remoendo, começa a perguntar por que você está fazendo isso. What's really going on in your O heart? que é que está acontecendo aqui no seu coração? And I realized I had become disappointed in God. E eu percebi que eu me desapontei com Deus. And that I thought I really knew who I was, but maybe I didn't really know my identity in Him that well. E eu pensava que eu sabia quem eu era com Ele, mas eu estava começando a não saber exatamente quem eu era. And what I really was needing was not to fix myself. E o que eu estava realmente precisando não era consertar Have you a mim ever mesmo. tried to change something and you just keep failing? Vocês já tentaram fazer alguma coisa e só não estava dando certo? What I needed was a deeper encounter with God's love for me. O que eu precisava era de um encontro mais profundo com Deus.
to understand who he says I am, para entender quem ele diz que eu sou, that I'm so loved and so forgiven. que eu sou tão amada, eu sou tão perdoada, I'm his beautiful daughter. eu sou a filha amada dele. I'll never be too much for him. Eu nunca vou ser demais para ele. I can't go too far from him. Eu nunca vou estar longe demais dele. When my sin was great, his grace was greater. Quando o meu pecado era grande, a graça dele era maior ainda. And it allowed me to, my poor choices allowed me to encounter a deeper understanding of his mercy to me. E as minhas escolhas me deixaram entender as grandes escolhas que ele tinha para mim. That it doesn't matter how well I perform, Não importava quão bem eu performava, how perfect I am. quão perfeita eu era. And I don't need to clean myself up before I come to him. Eu não preciso me limpar antes de As if chegar perto dele. he just wants us to come to him Ele só quer que a gente vá as we are. do jeito que a gente tá. Be honest with him and open our hearts Ser honesta com ele e abrir o coração. and let him fill the empty places. Deixar ele encher os corações que estão vazios, os lugares vazios. You know, sometimes when we want to change something, we think about taking it out. Sabe, quando a gente quer mudar alguma coisa, a gente pensa em tirar alguma coisa. But sometimes a better way to take something out Mas às vezes a melhor forma de tirar alguma coisa de algum lugar is to fill the cup with something else. é colocar aquele espaço com uma coisa nova. And as it rises, it pushes the other things out. E quando a gente enche esse copo, esse vazio, o que está lá vai saindo. Sometimes what we need is not to think about all the hard things we need to fix or the wrong things we need to change. Então, às vezes, a gente não deve ficar pensando, eu preciso tirar isso, essas coisas são difíceis, eu vou ficar mudando isso. Or what we don't have in our life. Ou sobre o que a gente não tem na nossa vida. But we need to think about what we do have in our life Mas a gente precisa pensar no que a gente tem na nossa vida. and give thanks for it E agradecer por isso. and fill ourselves up on the word of God and worship, E nos encher com a palavra de Deus e com a adoração. to sit in his presence and be filled up Sentar na presença dele e olhar para ele. until it pushes everything else out. Até que tudo saia de ruim. Amen. Amém? I could be sad I don't have my own children, Eu poderia estar triste que eu não tenho filhos. or I could be happy that I have 200 students Eu posso ficar feliz porque eu tenho 200 estudantes. that I can pour into and that give me hugs every day. Mas aí eu ponho essa coisa boa e eu recebo abraços todos os dias. I could be sad I don't have a husband, Eu poderia estar triste por não ter um marido. or I could be glad I have so many amazing friends Ou eu posso estar feliz por ter tantos amigos incríveis. in America and here in Brazil. E agora eu tô aqui no Brasil. And that nothing is keeping me from going on a trip to Brazil when I want. E agora nada tá me impedindo de fazer essa viagem pro Brasil, fazendo o que Deus quer que eu faça. Our joy is not found in our circumstances. A alegria não tá encontrada nas circunstâncias. Our joy is found in him. A nossa alegria está nele. Amém. Obrigada. Uau! Boa tarde. Today, as I shut the door to my hotel room and I was walking down the hallway, I said, Jesus, thank you for allowing me to be in my happy place today. Hoje eu estava no hotel e eu estava andando no corredor e eu pensei, Senhor Jesus, muito obrigada pelo dia de hoje. Eu estou muito feliz. There is no other place besides being with my grandchildren that I want to be than in the perfect will of God with a company of women.
Não tem um lugar melhor que eu gostaria de estar, além de estar com meu netinho, do que estar na vontade de Deus e com mulheres maravilhosas. And I believe with all of my heart that today God is raising up and calling forth a generation of women to carry his presence into their worlds. Eu acredito que hoje o Senhor está levantando uma multidão de mulheres em seu nome para levantar o nome de Deus sobre essa geração. Amen. Amém! And you probably haven't ever read this verse before in Psalm 68:11, but I would like to read it to you today. Mas hoje você provavelmente leu. It's at Psalm 68:11. Provavelmente você já leu esse versículo, Salmo 68:11. It says, "The Lord gave the command, and a great company of women announced the good news." Então Deus enviou o comando e a companhia de uma grande mulher anunciou suas boas novas. Amen. Amém! God is looking for his girls. O Senhor está olhando para suas garotas. The Bible says that the eyes of the Lord look to and fro the whole earth on those whose heart is pure towards him. O Senhor Jesus olhou para todo mundo e ele achou incrível, mas o que lhe tocou foi vocês. And I want you to know something today, E eu gostaria de que vocês soubessem de algo hoje. that Jesus isn't a little man. Que Jesus é esse pequeno bonequinho. He's not a pouquinho little weak rubber piece of toy. Que Jesus não é esse pequeno bonequinho. Ele não é fraco, ele não é assim frágil. And Jesus isn't someone that on Sunday morning we take him out of the dresser and we go to church with him. E o Senhor não é algo que você bota na bolsa e sai carregando assim com ele. But Jesus Christ is alive on the earth today. Mas o Senhor, o Criador do mundo, está na nossa vida hoje. And he's done all that he needed to do to remove the barrier of sin from us, humanity, and the Father. E ele fez tudo o que ele pôde, né? Todo o sacrifício para quebrar as barreiras entre a gente e ele está vivendo dentro de nós hoje. And he told us, his disciples, that it's better that he go away so he can send the Holy Spirit into the earth to fill the hearts of his men and women. E também ele fez tudo o que ele fez junto com os seus apóstolos e enviou o Espírito Santo de Deus para tocar cada um de nós e mover os nossos corações. You are the people, and today is the day. Vocês são essas pessoas cheias do Espírito Santo e hoje é o dia. Hallelujah. And he's asking you today to open up your heart E hoje ele está perguntando para vocês: and let him fill you afresh today with fresh oil. abram seus corações e estejam receptivos para receber esse óleo santo de Deus nesta tarde. Because if he lives on the inside of you, that means he's alive, and so are you in him. E ele vive dentro de cada um de nós e isso significa que ele está vivo, morando aqui dentro. Amém? Amen? Do you believe that? Você acredita nisso? I want to pray quickly right now before I begin to share the word of God with you. Eu gostaria de fazer uma oração rápida com vocês antes de começar a compartilhar essa pregação, tá certo? Lord Jesus, we honor you in this place today Senhor Jesus, nós te honramos nesse lugar hoje, because you are the King of Kings and you are the Lord of Lords. porque o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. And there is a throne. There's one throne and you are seated on it in glory. Porque tem um trono, um único trono que o Senhor está sentado em glória. Give us eyes to see you as King and as Lord of all today. Nos dê olhos para ver o Senhor, o Rei dos Reis. Thank you for making a place next to you on your throne at your right side for us to be seated together with you today and always. Muito obrigada por separar um lugar perto de ti, no seu trono glorioso, e que nós podemos ver a sua glória. Lord, fill us afresh with your Holy Spirit. Senhor Jesus, nos enche com o seu Santo Espírito. Open our ears to hear your voice today. Ou abre os seus ouvidos, os nossos ouvidos para te escutar hoje. Open our eyes to behold you in your holy word today.
Senhor Jesus, abre os nossos olhos para que a gente possa ler a tua santa palavra. Explode on the inside of us. Enche o que está, transborda tudo o que está dentro de nós. Your purposes, your holiness, and your purpose for us in this world. O Senhor é o nosso propósito, a nossa esperança. Nossa esperança está em Ti, Jesus. To see our holy assignment. Para ver as tuas visões. To view us rightly as we truly are, as your daughters in Christ Jesus. Para que a gente possa conhecer quem nós somos, a nossa verdadeira identidade. Now Filhas de Deus. Now I hide myself, Jesus, that you will be lifted up today. Senhor Jesus, agora eu entrego todo o meu ser nas tuas mãos. Take all the Hoje. glory for yourself, Toda a glória a Ti, Senhor Jesus. because you alone are worthy. Porque o Senhor é o digno de todo louvor. Receive our love for you today, Jesus. Receba o amor e o toque de Deus hoje. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. Glory to God. Are you ready? Vocês estão prontas? Let's go. Vamos lá. Let's go. You know, there's 3 questions that every person has in this life. Tem 3 perguntas que toda pessoa tem nessa vida. Who am I? Quem sou eu? Why am I here on this earth? Por que eu tô aqui nessa terra? What is my purpose? Qual é o meu propósito? And today, E hoje, I want you to walk out those doors and go home eu quero que vocês abram essas portas e vá em casa to know who you truly are, para saber quem vocês to são know de why you're verdade. here, Para vocês conhecerem por que vocês estão and aqui to know what God's mission is for you. e para conhecer qual é a missão de vocês aqui. There are many voices in the world, Tem muitas vozes no mundo. voices that speak to us so loudly. Vozes que estão falando muito alto ultimamente. You aren't good enough. Vocês são boas o suficiente. Ella is more beautiful than you. Às vezes a gente pensa, ela é mais bonita do que você. Ella is better educated than you. Ela é melhor educada do que eu. Ella is married with a beautiful child and I am single and lonely. Ela é casada e tem uma filha linda e eu sou sozinha, solteira, sem filho. I have much anxiety and worry about everything in my Eu life. tenho muita ansiedade e preocupações na minha vida. I have so much pain and physical Eu problems. tenho muitas dores no corpo e problemas. My family is broken and so much anger and fighting. Minha família, eles brigam muito e tem muita raiva entre eles. I'm so confused. Eu sou muito confusa. I feel so alone. Eu me sinto muito sozinha. I'm not good enough. Eu não sou boa o I'm not suficiente. educated enough. Eu não tenho educação I didn't suficiente. come from the right prosperous family. Eu não tenho uma família próspera. I don't have any money, Eu não tenho dinheiro. no nice clothes. Não tenho roupas I don't legais. feel beautiful. Eu não me sinto bonita. So many voices. Muitas vozes. But who are these voices? Mas quem são essas Where do vozes? they come from? Da onde elas vieram? There is an enemy of our soul. Tem um espírito do inimigo. Those voices are not the truth. Essas vozes não são who- verdadeiras. Who has the words of truth? Qual é a voz da verdade? There's only one, Só tem uma voz que é one. verdadeira. Uma voz. and his name is your Father. E o nome dessa in voz heaven. é seu Pai no Their céu. name is the one who created you. A pessoa que lhe criou. He created you in his very own image. Ele criou você à sua imagem e semelhança. So if I take out the mirror and I look into my eyes, Então olhe no espelho e olhe nos seus olhos. I see the image of God. Você olha para o espelho e fala: eu vejo a imagem de Deus. I see his beauty. Eu vejo essa I beleza. see the reflection of his love. Eu vejo que ela é tocada. Eu vejo que eu sou tocada pelo amor de Deus. I see the uniqueness of the handiwork that God made me. Eu vejo a mão única que Deus me fez, de uma forma única. You are perfectly and wonderfully made. Vocês são perfeitamente e maravilhosamente feitas por Deus. You are Você. God's masterpiece. Ephesians 2:10. You are God's workmanship, masterpiece. Vocês são o melhor feito de Deus. God is the best and biggest, most beautiful creator. O Senhor é o maior e o melhor criador. Vocês são a melhor criação de Deus. He didn't even need an artist's paintbrush. Ele pegou o pincel.
But he took his hands and he created your beauty. E ele tocou assim na sua mão, Those no seu beautiful cabelo. eyes, beautiful hair, E beautiful E heart. fez esse lindo cabelo, esse lindo olho, esse lindo coração. There's no one quite like you. Não existe ninguém como You. você, e você, e você. You are a child of God. Você é filha de Deus. You are a daughter of God. Você é filha de Deus. That is the highest truth. Essa é a verdade maior de todas. Who are we listening to? Quem é que a gente está escutando? We listen to the truth. A gente está escutando a And all verdade the other voices ou todas essas outras vozes? we put under our feet. Todas essas outras We vozes throw them away. nós colocamos debaixo dos nossos pés. And I brought something today. E eu tenho uma coisa aqui hoje. My husband has a big backpack. Meu marido tem uma mochila muito grande. Como se chama? Mochila. Mochila. And the backpack is like for a man. E Okay? a mochila dele é para homem, assim. And grande. so many times, every day, we put things on our back and we begin to carry things that Jesus doesn't want us to carry. E muitas vezes nós colocamos coisas nas nossas mochilas e temos que carregar, e são coisas que Deus não queria que a gente carregasse. Oh, my mom has pain and has to go to the hospital today. Ai, a minha mãe tem dor e precisa ir no hospital hoje. Oh, I don't have the bill to pay for my house payment this month. Eu não tenho dinheiro para pagar a diarista hoje. Oh, my children have fallen away from Jesus. They don't follow him. Oh, meu filho está indo para longe de Deus e não está seguindo a Jesus. Oh, I'm so confused. My mind is so full of worry and pain. Ah, eu estou muito confusa. A minha mente está cheia de confusão e dores. And I start to get up in the morning. E eu começo a acordar de manhã e levantar de manhã. And instead of springing out of bed and kissing my children and husband, I am so heavy. E eu gostaria de dar atenção aos meus filhos e beijar o meu marido, mas eu estou muito pesada, But I carregando need to muitas go to coisas. Mas eu preciso ir para o trabalho. I need to move on. Eu preciso me mover. This is my life. Essa é a minha vida. It's so hard. É muito difícil. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ajuda-me. Oh, Ajuda-me, Senhor. me ajuda, Senhor. And so I pray. Então eu oro. Ajuda-me, Deus. Me ajuda, Senhor. And I cry. E eu choro. And I tell my neighbor. E eu falo pro meu I tell vizinho. my sister. Eu falo pra minha My irmã. life is so hard. Ai, a minha vida é muito difícil. But Jesus said, Mas Jesus diz: come to me Venha a mim and learn of me. e aprenda comigo. Because my yoke is so easy. Porque o meu fardo é My muito. burden is so light. Porque o meu fardo é muito leve. Oh, Venha but- até mim. But Jesus is my familia. Mas Jesus é a minha It's família. my problem. Jesus é a minha família, é o meu problema. You are so small. Você é muito pequeno, Jesus. You are tucked away. You are tucked away in my little bag. Então eu boto Jesus na minha pequena bolsa. So maybe on Sunday someone will pray for me at church. Talvez eu ore para ele no domingo lá na minha igreja. But it's Monday. Mas é segunda, It's Tuesday. é terça, Wednesday. quarta, Thursday, Friday. quinta, Saturday. sábado. No. Não. Jesus said, come to me. Jesus disse: Vem até mim. When should I come to him? Quando eu vou a ele? Right now. Agora! Agora. Agora! And then it says in Hebrews, the 12th chapter, Hebrews 12, verse 1. Hebrews 12. Hebreus 12:1 ele diz: It says to fling off Coloque fora the sin and the weights that slow us and keep us back. Coloque fora todo o pecado e todo o peso. Two things, Duas coisas: sin pecado and weights. e esperar. Toda a espera. E o peso. We are highly intelligent women. Nós somos mulheres muito inteligentes, certo? God has designed us to carry his heart.
Jesus deseja ter a gente no seu coração, ter ele no seu coração. We are compassionate. We are nurturers. A gente tem compaixão. We have so many unique qualities Nós temos muitas qualidades únicas que só a mulher tem. that the Father has given us as women. E Deus nos deu todas elas para que a gente... Por isso que nós somos mulheres, nós temos todas essas qualidades únicas. Many of us are also good administrators and we know how to do many things. Muitas de nós somos boas ministras, mas nós não somos boas em apenas uma coisa. And we Somos boas em várias coisas. We make lists on our phone or write them down. I need to do 1, 2, 3, 4, many things today. Nós fazemos lista no telefone e colocamos, preciso fazer isso, 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 isso. Sempre a nossa lista tá cheia de coisas para fazer, não é? Muitas coisas. Muitas coisas. Então, da primeira vez, Então, a primeira... Eu traduzido, né? número 1, come to me. Primeira coisa, venha até mim. Come to Jesus. Vá para Jesus, venha a Jesus. Confess your sin. Confesse seus pecados. Confess you, me, trying to carry the world on our back. Confesse, entregue nas mãos de Jesus todo esse fardo pesado, entregue nas mãos dele. The worry, the anxiety, the trying to do everything. Toda a ansiedade, toda a preocupação, entregue nas mãos de Jesus. And the burden, E todo o fardo, we fling it away. jogue fora. We thrust it away. Jogue bem longe And we come to Jesus. e vá até Jesus. We receive. Jesus, eu recebo. We worship. Eu te adoro. We adore Him. Nós adoramos ao Senhor. We come into His presence. E nós vamos à sua presença. Even if your heart is heavy, Vá à sua presença, mesmo que o seu coração As esteja you be- pesado. as you begin to look unto Jesus Comece a olhar para Jesus. and worship Him E louve o nome dele with a heart of thanksgiving. com um coração cheio de graça. Thank you, Jesus, for this breath in my lungs Muito today. obrigada pelo ar nos meus pulmões hoje. Thank you, Jesus, for clothes to wear today. Muito obrigada pela roupa, Senhor Jesus, que eu estou Thank vestindo you, hoje. Jesus, I have food to eat today and a roof over my head today. Senhor Jesus, muito obrigada porque eu tenho comida na minha casa, na minha Thank you mesa. that you are my loving Heavenly Father and I'm your daughter. I belong to you. Muito obrigada por ser meu paizinho amado e eu pertenço a Ti, Senhor You see, Jesus. I'm not speaking today to a room full of broken, weak, defeated women. Então eu não estou falando aqui para um grupo de mulheres cansadas, quebradas, sobrecarregadas. But I am speaking to a generation of world-changing women who know who they are in Christ Jesus. Mas eu estou falando aqui para uma multidão de mulheres que são a nova geração, que irão trazer renovação e mudança para esse novo tempo. Amen. Amém? You and I, we are not victims. We are victorious in Christ Jesus. Você e eu não somos vítimas, nós somos vitoriosas no Senhor Jesus. Hallelujah. Aleluia! Who am I? You and I, we are daughters of God. Quem sou eu? Você e eu somos filhas de Deus. In Ephesians, the first chapter, go home and read that. But it says God in Christ has bestowed upon us many things. Em Efésios 1, depois você lê, fala que Jesus colocou sobre nós muitas coisas. We are blessed with every spiritual blessing. Nós somos abençoadas pelo espírito de bênção We dele. have been chosen by God to be adopted into His family. Nós fomos escolhidas por Deus para ser adotadas e parte da sua família. Through Jesus, we have received forgiveness of sins. Por meio de Deus, nós recebemos todo o perdão sobre os nossos pecados. And the Father has given us an inheritance, a beautiful inheritance for us to share with the world. Inheritance. Então, e nós herdamos todas essas bênçãos que Jesus nos entregou, né? Nós somos filhas de Deus, então nós herdamos tudo que Ele tem. Amen? Amém? This is who you are. Essa é quem você é, herdeira de Deus. And today, E hoje, He is calling us to be awakened to who we truly are. Ele está aqui, nos chamamos para que a gente We are- acorde, tenha esse mover
nessa tarde. We are not those other voices. Não escute as outras vozes. We are blessed. Nós somos We are abençoadas. chosen. Nós somos We are escolhidas. daughters of the great Nós I somos am. filhas do grande Deus. Hallelujah. Aleluia! We are vessels for him to pour his presence and his oil into. Nós somos cheias do seu óleo ungido de Deus. Every time we come to him. Toda vez que nós vamos até ele, nós somos ungidas por So we ele. never, ever, ever have to carry a backpack again. Então, nunca mais iremos carregar uma mochila pesada, de um fardo pesado. But we must make the choice. Mas nós precisamos fazer essa escolha. Who will we believe? Quem a gente vai acreditar? We must make a choice. Qual é a escolha que nós iremos fazer? How we will live. Como nós iremos viver? What voice we will listen to. Qual é a voz que nós iremos Every escutar? day. Todos os dias. Because the enemy will keep shouting to tell you who you are not. Porque o inimigo vai ficar lhe atormentando, dizendo para você coisas que você não é. But lift up your eyes Mas levante os seus olhos and behold the one. e olhe para aquele. Behold the one who knows you and calls you by name. E olhe para aquele que lhe conhece e sabe verdadeiramente Aleluia. o seu nome. Aleluia! Hallelujah. Aleluia. So to know our identity in Christ Jesus. Então saiba a sua verdadeira identidade no So Senhor. why are we here? Então por que eu estou aqui? Why are we still here and why hasn't Jesus brought us into the heavenly kingdom? Porque eu ainda estou aqui e levantando ao Senhor minhas orações no seu trono perfeito. You know, by the grace of God, my husband and I have had the privilege of traveling to many nations of the world. Por muito tempo, meu marido e eu tivemos o privilégio de viajar por muitos lugares no mundo. And we speak into the lives of many youth and young people. Nós oramos pela vida de muitos jovens e de muitas crianças. And I honor you today, and I'm wearing this beautiful dress, but normally I like to speak in my jeans with rips and a t-shirt. Hoje eu estou aqui toda arrumada e linda com essa roupa, mas normalmente eu falo com minha bermuda jeans assim rasgada e meu cabelo amarrado e assim bem leve, sabe? Para orar por esses jovens e por essas crianças. But last year we were able to go to West Africa, and we took 2 different trips there, and we went to 14 schools and several orphanages and blind schools for the deaf and so forth. Então eu viajei para a África e lá nós visitamos 14 escolas, orfanatos, muitos lugares assim, para a gente estar orando por essas crianças e por esses jovens. And everywhere we go, one thing that I tell them is I hold up my hand like this and I say, you and I, we have one life to live here while we are on this earth. Então o que eu fazia muito lá é levantar assim o meu dedo e dizer: você e eu temos uma vida para viver nesta terra. We don't have 9 lives like a gato. Nós não temos 9 vidas ou 7 vidas igual os gatos. Not 2 lives. Não 2 vidas. Only one. Apenas uma. One life. Uma vida. Don't waste your life. Não desperdice a sua vida. Don't live a life that's so small, Não viva uma vida tão pequena, that's so selfish, tão egocêntrica, that all you see is you and your problems or you and your family. que tudo que você vê é você, seus problemas, sua família. I just want to protect my life, my family. Eu quero proteger a minha família, a minha vida aqui. Because Jesus didn't live that way. Porque o Senhor nos deu um novo caminho. And when I look at him, E quando a gente olha para Ele, he said, look at me. Ele fala: olhe para mim. And he said, follow me. E Ele diz: me siga. Look at me Olhe para mim and follow me. e me siga. So here I am. I'm just a girl Mas quem sou eu? Sou só uma garotinha who loves Jesus. que ama a Jesus. I have 4 adult children back in the United States, and I have 8 grandchildren. Eu tenho 4 filhos e 8 netos. I love them so much. Eu amo eles demais. You know, there's an expression that says, I'm a tiger mom. Eu sou uma mãe tigre, assim. You Uma mãe don't- coruja aqui no Brasil.
I have one daughter and 3 sons, and all my sons are very tall and big. Eu tenho uma filha e 3 filhos, e os meus 3 filhos são bem altos. And I have one daughter, and she's married to a brasileiro. Eu tenho uma filha e ela é casada com um brasileiro, But I will protect them to my death. mas eu protejo eles com a minha vida e a minha morte. I have netos from 19 years old, and he's very big, Eu tenho netos de 19 anos, eles já são assim bem altos. all the way down to 1 month old. E os meus 8 netos assim são escadinhas, sabe? I love them with a passion. Eu amo eles, eu amo a sua paixão. You don't mess with my boys, my girl, or my netos. Eu adoro brincar com eles, com os meus netos. But something happens on the inside of us when we receive the heart of Jesus. Mas alguma coisa acontece dentro de nós quando a gente recebe Jesus no nosso coração. And if we open up his word and we look at the words of Jesus, something happens to us on the inside. E quando a gente abre a Bíblia e começa a conhecer a palavra de Deus, algo acontece dentro de nós. I like to say the word undone. Can you translate that? Like in Isaiah when he saw the Lord and he was undone with his, okay, that's okay. Something happens that's so incredibly supernatural in the inside of us. Então, algo muito sobrenatural e diferente acontece dentro de nós. When we encounter the love of Christ, truly, it changes us. Quando a gente encontra verdadeiramente o Senhor Jesus, algo importante, impactante acontece dentro de nós. Do you remember the story about the Samaritan woman who encountered Jesus in John chapter 4? Você lembra da história da mulher samaritana? Remember the woman at the well. Vocês lembram dessa história, certo? And Jesus told his disciples, we're going to pass over, but I need to go through the village of Samaria. Remember? Jesus falou para os apóstolos, vão indo que eu preciso ir nesse caminho aqui falar com alguém. And so the Samaritan people were like half breeds. They weren't approved on by the Israel people. O povo samaritano, eles não tinham a aprovação de Israel. And here Jesus comes into her territory, a Jew, a man, and he talks to a woman. E ele foi lá nesse território que não era bem quisto, no meio daquelas pessoas, e foi falar com uma pessoa. Quem era? Uma mulher. And if we can use our imagination in this story, I believe that this woman had a very big backpack of pain on her. E quando eu fico imaginando essa história, eu imagino que essa mulher tinha uma mochila bem pesada, não é? Many problems, Muitos different men, problemas, homens diferentes, rejected by people and looked down upon in her culture, society. sendo rejeitada pela sua sociedade porque ela era mulher, né, samaritana. And Jesus had a conversation with her. We know this story. E mesmo ela tendo tantos problemas, Jesus fez questão de falar com ela. All this woman knew was religion and her pain and her heaviness. E tudo que o Senhor falou para ela, all that this woman knew in her life was religion, what she had heard, and her pain. E tudo que essa mulher escutou foi sobre religião. But don't, E tudo que ela colocou na sua mochila não era coisas leves. but do you know that Jesus is good news? Mas vocês conhecem as boas novas de Deus? Jesus is hope. Jesus is salvation. Jesus é esperança, Jesus é salvação. Jesus is healing. Jesus is new life. Jesus é nova vida, Jesus é cura. Jesus takes our burdens and he sets the captives free. Jesus tira todos os nossos fardos e todos os nossos problemas. And he encountered this woman with his love today. E o Senhor Jesus, ele encontrou essa mulher com amor. He went out of his way Ele foi por esse caminho to find her, justamente para encontrar To com see ela, her. para ver ela, to lift her up, para levantar ela, to look in her eyes, para olhar nos seus olhos, to call her by name. para chamar ela pelo nome. And she said, well, what about religion? Am I to worship here at the mountain? E ela ficou pensando, e a religião, e a montanha, minha adoração, e pensou nos seus problemas. I know Messiah is coming, but what about me here? Eu sei que o Messias está vindo, mas e aqui, e sobre mim? And Jesus said, woman, I am he. E o Senhor falou,
mulher, eu estou aqui. I am eternal life. Eu sou a vida eterna. I am the hope of the world. Eu sou a esperança do I am mundo. salvation for the world. Eu sou a salvação do mundo. I am the love that you're crying out for. Eu sou o amor que você está I am the clamando. healer of your heart. Eu sou a cura do seu I coração. am the anointer of your life. Eu estou ungindo a sua I am the vida. one to lift you up. Eu sou o que te I am the levanta. one to take your backpack. Eu sou aquele que pega a sua mochila pesada. And what did the woman do? E o que é que a mulher fez? She turned and she ran to the village to tell the people. Ela pegou todas essas palavras e foi Is correndo this the Messiah? para a vila para dizer: esse é o Messias. This man came and told me everything about me. O Messias veio e falou tudo sobre mim. I felt so loved. Eu me senti tão I amada. felt so known. Eu me senti tão I felt pertencente. so forgiven. Eu me senti tão I perdoada. felt so lifted, my burden lifted off of me. Eu me senti tão mais leve porque todos os meus fardos foram Is this the tirados. man? Esse homem The Messiah? é o Messias. The one we've Aquele been waiting for? que eu estava esperando. I'm telling you one thing, women of God. Eu quero te falar uma coisa, mulher de Deus. You do not need to know this book cover to cover. Você não precisa conhecer esse livro para receber essas bênçãos. All you need is one thing, Tudo que você precisa é uma coisa. is to take your one life, É entregar a sua única vida, your one little life, sua única pequena vida, and offer it up to Jesus e oferecer para Jesus. and begin to tell the world E falar one palavras. thing, Uma coisa, that Jesus is the one, que Jesus é o único. that Jesus is eternal life, Esse Jesus é o único, é a that vida Jesus is the eterna. hope of all nations, Senhor Jesus, Ele é o Jesus único is Salvador eternal do life. mundo. that Jesus is eternal life, Jesus é a vida eterna. Você pode dizer um amém? that Jesus is the Savior of the world. O Senhor Jesus é o Salvador do mundo. He is the way, Ele é o caminho. the truth. Ele é a verdade. He's the life. Ele é a vida. Aleluia! There is no way to the Father except through Jesus. Não existe nenhum caminho para Deus a não ser por Aleluia. Jesus. Aleluia. You know, back home in my town, in my city, I am a part of the staff teacher at a Bible college, a small Bible college. Lá na minha cidade, eu sou parte de uma pequena escolinha de estudos bíblicos. And there's a student there, a young woman, her name is Carla. E tem uma estudante lá que o nome dela é Carla. And one day, Carla came to class and she had a white t-shirt on and it said, Hope Dealer. Hope dealer. Like a drug dealer, but hope. Ah, ok. E um dia a Carla chegou na escola com a blusa escrita Hope Dealer, que quer dizer traficante de esperança. And I said, Oh, Carla, tell me about your shirt you're wearing E today. eu perguntei, Carla, me fale sobre a sua blusa hoje. And she said, Well, Sister Julie, she said, You don't know this about me, but she said, I used to do drugs and sell drugs out on the street for years. Então você não sabe isso sobre mim, mas por muito tempo eu usava drogas, pegava drogas e jogava assim na rua. And she said, Now there's this little group in my church, and all we want to do every weekend is go out in the streets and tell people about Jesus. E hoje em dia o meu grupo, tudo que a gente faz é ir nas ruas falar para essas pessoas também, que usuárias, sobre o amor de Jesus. She said, We don't have a lot of money, but we want to buy a little food, and we've been to hand out food to the people on the street. E a gente não tem muito dinheiro, mas a gente leva um pouco de comida e distribui na rua para essas pessoas. Just like my sister was telling you today about we go food and then the bread of life. Sabe como a minha amiga estava falando, a Vanessa, que a gente foi na vila, entregou, né, cesta básica e falou da palavra de Deus para essas pessoas. Da mesma forma. So she said, we give them some bread, but then we give them hope. E a gente deu para eles um pouco, ela falou, a gente deu para eles um pouco de pão, mas também um pouco de esperança. She said, Jesus has changed my life so much. She said, I used to be a drug dealer in my old life, but now I'm a hope dealer.
E Jesus mudou tanto a minha vida que antes eu era traficante de drogas e agora eu sou traficante de esperança. Amen. Amém! Yeah. Aleluia! She said, she'd go out on the street, she said, do you need hope today? Are you discouraged? And they would say, sim. Ela disse que ia lá nessa rua e falava, você está se sentindo desencorajado, você precisa de esperança? E E a pessoa falava, sim, sim. E ela fala, você precisa de Jesus. Amém. Amém. One thing. Uma coisa, Be encouraged today. seja encorajada hoje. You don't need to know everything. Você não precisa saber de You tudo. need to know one thing. Você só precisa saber And uma take your coisa. one little life Você tem só uma vida. and make it big in Jesus. E precisa entregar essa vida para Jesus. Amém. Amém? Amém. Aleluia! Hallelujah. I have two more things I want to share with you, and then we want to pray for you, okay? Só mais duas coisas que eu quero compartilhar com vocês e depois eu vou orar por vocês, ok? We all know the story of the mother of Jesus, Mary, right? Todo mundo aqui conhece a história da mãe de Jesus, In Luke certo? chapter 1, it talks about when the angel Gabriel came and spoke to Mary. Em Lucas capítulo 1 fala sobre quando o anjo veio e falou com Maria. The angel said, Mary, you are blessed and highly favored of God. Maria, o anjo falou, Maria, você é abençoada e tem grande favor de Deus. He said, don't be afraid, for behold, the Spirit of God will come upon you, and you will conceive in your womb and bear a child. E ele falou, não tenha medo, o Espírito Santo de Deus veio a você e colocou o filho dele no seu ventre. And this child will be great and will be called the Son of the Most High God. E esse menino vai ser o Messias e vai ser um grande homem de Deus nessa terra. The Lord will give him the throne of his father David, and he will reign forever. O Senhor Jesus vai dar o seu trono nos céus e ele vai ser o rei para sempre. Can you imagine a young woman, maybe not even 20 years old, and this is the declaration of an angel from heaven? Vocês podem imaginar uma jovem de mais ou menos, não sei, 20 anos, recebendo essa mensagem? And she just said this word. She said, how can this be since I have not known and been with a man? E ela falou, como pode ser eu, porque eu não tenho nada, nada. And I want you to listen to these words. E ela escutou essas palavras. The angel answered and he said, the Holy Spirit will come upon you. O anjo falou, o Espírito Santo vem sobre você. And the power of the Most High will overshadow you. E o poder do Todo-Poderoso irá te abençoar. Therefore the child will be called holy, the Son of God. E essa criança vai ser o Santíssimo e o abençoado por Deus. O Filho de Deus. The same God Esse mesmo Deus has come from heaven que está nos céus to speak to you this day. está falando com você hoje. And he says, don't be afraid, E ele fala a mesma coisa, não tenha medo, because I've called you to carry something porque eu te chamei para carregar algumas coisas. on the inside of you that is so great. E dentro de você tem muita graça. It's a miracle. É um milagre. It's something so supernatural Tem algo sobrenatural aí. that the mind cannot conceive it. The mind cannot believe it. E a mente que não acreditava. But he's putting a dream inside of your heart. Às vezes você tem uma mente que não acredita, mas coloque nele Maybe a sua esperança. some of you already have a dream that you know is from God that's inside your heart, but you think it's so impossible. Algumas de vocês devem ter muitos sonhos, todos nós temos. E às vezes a gente acha que eles não podem se realizar, mas entregue esses sonhos para Jesus. Or you're listening to all those voices, so the voice of the one who's true and truth you cannot hear. E esqueça essas vozes que a gente conversou e escute a voz da verdade sobre esses sonhos. And perhaps you're like Mary and you're saying, how can this happen to me? E às vezes você pode pensar, como isso pode acontecer comigo? Lord, how can you put something in me when I look at myself and I don't see myself rightly as you see me?
Às vezes a gente se pergunta, Senhor, como o Senhor pode me dar essa graça se eu olho para mim e eu me vejo uma pessoa que não tem condição nenhuma de fazer nada? And this is what the Lord says to you this day. E é isso que o Senhor te fala hoje. The Holy Spirit will come upon you. O Espírito Santo de Deus vai vir sobre The você. same Spirit that came upon Mary that day. O mesmo Espírito Santo que veio sobre Maria. Something so supernatural is Algo- happening on the inside of you. Algo sobrenatural vai vir sobre a vida de vocês. God is putting spiritual deposits into you even as I speak these words. E o Senhor Jesus irá depositar bênçãos sem medida sobre a sua vida, mesmo sem você falar uma palavra. And He is breathing on your spiritual womb right now E Ele está soprando o seu sopro santo no seu ventre. and quickening and making alive something so amazing and supernatural on the inside of you. E Ele vai colocar algo tão incrível e sobrenatural, transbordante dentro de você. That only God, only by God's Spirit, only by God's grace Mas that it só will o come Senhor to Jesus, pass. o único Deus, o sobrenatural, fará todas essas bênçãos na vida de vocês. But I O told you- único Deus. I told you at the beginning that the eyes of the Lord are looking to and fro in this room, looking for someone whose heart is turned towards Him. E como eu falei no início, deixe os seus olhos fixos no Senhor Jesus e as suas bênçãos serão recebidas sem medida. Aleluia! Hallelujah. And at that moment, as Mary listened to the voice of God through that angel that day, E naquele momento, quando Maria ouviu a voz do anjo naquele dia, she took those words straight from the throne of heaven and God's lips into her heart. e quando ela ouviu essa mensagem, ela sentiu a presença de Deus vinda direto do céu. And I'm sure her mind could not comprehend it, Eu tenho certeza que a sua mente não podia compreender, but her spirit became alive. mas o seu espírito se tornou reavivado. And I love her tender yet faith-filled response. E eu adoro essa fé que ela teve. Be it unto me, Lord, according to your word. E ela diz, Senhor, venha diante a mim. Behold, I am the handmaiden of the Lord. Exaltado, eu sou a the handmaid of the Lord. Eu sou aquela que carrega o Filho de Deus. Amen. Amém. We don't have to know everything, A gente não tem que saber todas as coisas, but God is looking for surrendered hearts and lives this day. mas Deus está se importando com os corações que são rendidos verdadeiramente a Ele. With a tender, submitted heart of faith that says, yes, Lord. Uma pessoa que está disposta, com o coração aberto e diz, sim, Senhor, Here am I. aqui estou eu. I receive and I believe what you are speaking to me. Eu recebo e eu acredito em todas as obras que o Senhor preparou para mim. And you know the good news is, E você sabe quais são as boas novas? Jesus is the way O Senhor é o caminho and the Holy Spirit is the how. e o Espírito Santo é o como. The Lord gives the word. O Senhor é a palavra Jesus is the way. e Jesus é o caminho. The Holy Spirit is the how. O Espírito Santo é o como. Jesus is the door. Jesus é a porta. Jesus is with us. Jesus está conosco. The Holy Spirit is perfect wisdom. O Espírito Santo é a sabedoria perfeita. He is the guide. He is the comforter. Ele é o guia. He shows us where to go. Ele mostra para onde nós devemos ir. He fills us with His Spirit and His words. E ele nos enche com o seu espírito e com suas palavras. He leads us and He guides us. Ele nos lidera e nos guia. Amen. Amém? To where He wants us to go. Ele vai fazer isso em direção ao caminho que é da vontade dele. When I look, we've been in the streets and the homes in Mombasa. A gente visitou as ruas de Mombasa And there's so many people here. e tinha muitas pessoas aqui. People are hurting, people are hungry, people are just trying to live their lives. Tinham pessoas famintas,
precisando de bênçãos. But there's a lot of backpacks out there with these people. Mas tinham muitas mochilas com essas pessoas. Jesus wants to encounter his love through you. E eu tenho certeza que essas pessoas que nós encontramos com mochilas pesadas em Mombasa serão encontradas por vocês e vocês irão ajudar elas a retirarem essas mochilas. There's a generation waiting for you. Porque tem um chamado geracional, vocês são a geração chamada. And I want to close with one final verse or one final thought. E eu queria terminar com um pensamento, um versículo. In the Old Testament, there's a woman, her name was Deborah. You E know no that? Antigo Testamento tem a história de Débora, vocês conhecem? And the Bible said she was married, she was the wife of a man, but God had raised her up to be a judge for the people of Israel. E ela era uma mulher casada, ela tinha um marido, mas o Senhor escolheu ela para ser juíza daquele tempo. And the history in that time was that Israel, who were called by God, had rebelled against God, and he was not happy with the Israelites. E Jesus não estava feliz com os israelitas naquele momento. God had been shown his faithfulness to them and again and again and again, but they had wandered away and followed the Baals, the idols. E o Senhor Jesus chamou eles várias vezes, mas eles escolheram outro caminho. And it says, because of their disobedience, God had allowed the enemy to come and invade them. E por causa dessa desobediência, o Senhor Jesus permitiu que o inimigo entrasse naquele lugar. And it says, many of the people lived in fear and didn't want to come out of their houses. Can you imagine living your life in fear every day? E lá eles começaram a viver com medo, se esconderem dentro de suas casas. E era assim a realidade naquele momento. And it says Deborah would sit under a tree and people would come to her, maybe they had a problem and needed some counsel for some situation regarding an argument with another person, and they would come to her. E as pessoas viam Débora como alguém que tinha sabedoria, pediam conselhos, ajuda. Débora tinha esse papel naquele momento. So as she sat every day, sitting at her job, she's hearing the people complaining, the next person complaining, the next person's problemas. E em todo o tempo a Débora lidava com essas pessoas, resolvendo problemas, todo mundo ia até ela para ser aconselhado. And there's a lot more to this story, but basically she saw and she heard and was moved by the situation of her people. E tem muita coisa nessa história, né? Mas ela viu e ela escutou muitas coisas dessas pessoas. And it stirred her heart. E começou a mexer o coração dela. It troubled her. Começou a trazer problemas para o seu coração. And she's a woman, she's just doing her job. E ela é uma mulher, ela só está fazendo o seu trabalho. And maybe you feel like that. I see and I hear all the problems around me of people, and what can I do? How can I be the change? E às vezes você está se sentindo desse jeito. Você escuta muitos problemas, vive muitos problemas, e você pensa, o que é que eu posso fazer? And it says one day, I feel like she just had enough. God rose up in her, she had to do something. E um dia ela escutou de Deus que ela precisava fazer algo. And it says she went to the general of the army and she said, Barak, you need to gather thousands of the troops and you need to go and stand up and fight for us. E um dia ela recebeu a mensagem de Deus, foi até Barak e falou, olha Barak, você precisa reunir uma multidão de pessoas e ir lutar. And the general of the army, he too was afraid of the enemy. Mas o pessoal do exército também estava com medo. And he said, oh, Judge Deborah, I will go, but only if you go with me. E ele falou, juíza Débora, eu vou, mas eu só vou se você for comigo. Sério? Sério? He trusted and believed in the woman more than himself. Ele acreditava mais na mulher do que nele mesmo. Okay. Well, don't you know, she said, I will go with you, but you're not going to get the glory for the victory. A woman will get the glory. Ela falou, ok, eu vou com você, mas você não vai ter a glória da vitória. So he rose up, they went forth, and they defeated the enemy. E eles foram lá, lutaram contra o inimigo. And they came back and they celebrated and they sang thanks and praise to God. E eles voltaram, celebraram a vitória. But I say Celebraram a Deus. I want you to hear
the one thing that she said in Judges chapter 5, verse 7. I'm going to leave you with this. Judges 5. Well, I'll just, okay, Judges it's 5. okay. Okay, this is what she said. She said, all of the villagers in Israel have been hiding in their homes and not going in the streets. Todos aqueles que se esconderam dentro de suas casas e não vieram para a rua. They weren't living the fullness of the lives that they had. They were shrinking back in fear. I need to I'm find just- the- Okay, but I'm not reading it. I'm just telling you what I'm paraphrasing, okay? She said, the people weren't living their lives in freedom and joy, but they were hiding away, living so small. As pessoas deveriam se sentir livres e com um sentimento de liberdade, mas elas estavam se escondendo. All of the people that I know and I'm seeing in my city were living this way until one moment, until I rose up. Todas as pessoas da minha cidade estavam vivendo dessa forma até o momento quando eu me levantei. Então, Débora foi essa pessoa que fez a mudança naquele momento. She said, until I, Deborah, arose as a mother to Israel. Então, eu, Débora, me levanto como a mãe de Israel. How did Deborah see herself? Como a Débora via a si mesma. She was just a woman, Ela era só uma mulher. a wife. A esposa, She had a job, ela tinha um trabalho. but she also had eyes to see and ears to hear what God saw in the sadness of the people and the oppression. Mas ela também tinha olhos para ver e ouvidos para escutar e entender o que é que aquela comunidade estava passando. So she's sitting doing her job, Então ela não ficou sentada no seu trabalho, but she looked up and she saw the people. mas ela olhou e viu as She pessoas. heard the problems, Ela ouviu os and problemas it grieved her heart e ela concordou com seu coração. until one day Até um dia, she arose ela se levantou as a mother, como mãe de uma geração, as a responsible daughter of God, como uma filha responsável de as Deus, someone that carried the compassion of Jesus, alguém que carregava a compaixão de Deus, because his spirit was on the inside of her. porque o Espírito estava dentro dela, o Espírito Santo. The same Holy Spirit that came to Mary, O mesmo Espírito Santo que apareceu para Maria. the same Holy Spirit that Jesus poured out at the day of Pentecost. Obrigado. O mesmo Espírito Santo que desceu em Pentecostes. The same Spirit that dwells in your pastor, O mesmo Espírito Santo que trabalha na vida do seu pastor. the same Spirit that dwells in Victoria, is O mesmo Espírito Santo que está dentro da Vitória. the same Spirit that dwells in you. É o mesmo Espírito Santo que está dentro de vocês. Will you stand up with me? Levantem, por favor. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. I want to Amen. see you. Eu quero ver vocês. Our team can come to the front, please. Okay, we love you so much. Nós amamos vocês muito, mulheres. We honor you in this place, and we worship Jesus in this place. Nós olhamos para esse lugar e nós podemos ver o Senhor nesse lugar. He's the same God, É o mesmo the Deus, same Jesus. o mesmo Jesus. He's on the throne. Ele está no trono. The same Holy Spirit O mesmo Espírito that He lives Santo on the inside of you. e que está dentro de você. And today, if you have ears to hear, E você está aqui para the escutar. Spirit of the Lord is speaking to you. E diga, o Senhor Jesus veio falar com você. And He's looking for mothers to a generation. Ele está olhando para uma geração de mães. He's calling forth His daughters, His glorious royal daughters, Ele está chamando as suas filhas ungidas. children of the great I Am, Filhas de um grande eu sou. who know one thing, Uma única coisa. that have one life, Uma vida. that are going to surrender their heart and their life 100% to Jesus Christ. Você precisa entregar essa sua única vida 100% nas mãos do Senhor Jesus. Hallelujah. Aleluia! Today is the day of salvation. Hoje é o dia da Now, salvação. if you hear His voice, Agora você vai escutar a voz don't dele. harden your heart. Ele vai
tocar o seu coração agora. Jesus says, come, O Senhor Jesus, venha. throw off your backpack and come to me. Deixe a sua mochila fora e venha até mim. I have something beautiful to give you. Eu tenho alguma coisa maravilhosa e linda para te You are entregar. called and you are chosen. Você é chamada e escolhida. I've adopted you as my own Você é adotada por mim. to live life on mission with me, Para viver uma vida de missão comigo. to be my ambassador in your life. Wherever you go, wherever you are, I am with you. E tudo o que você fizer será digno do teu nome, Senhor Jesus. Por onde você passar será abençoado. Don't As be obras das afraid. suas mãos serão abençoadas. Não tenha medo. Venha, 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 venha. Hallelujah. Aleluia. I have something so beautiful on the inside of you to carry. Tem algo muito lindo dentro de It's my você. presence. É a presença It's de my Deus. love. É o amor de Deus. I give you healing in my hands. Eu tenho cura nas minhas mãos, diz o I put Senhor. my voice on the inside of O you. Senhor diz, eu coloco a minha voz dentro de você. Filled you with my love and compassion. O meu espírito de amor e compaixão está dentro de ti, minha filha. Come, Venha, give me your burdens. me dê os seus fardos. Receive a wealth of my presence. Receba a minha presença leve, My goodness, a minha my bondade, life. minha vida. I am bread. Eu estou aqui I am bread. te The bread esperando. of life. Eu estou soprando sobre ti o meu sopro If suave. you feel the heart of God, His Spirit drawing you to something to walk and enter into, I want you to raise your hand today. Se você sentiu a presença do Senhor nesse momento, algo sobrenatural dentro de ti, levante a sua mão agora nesse You want to lugar. surrender your backpack of sin and shame Entregue a and sua weight. mochila pesada ao Senhor Jesus. Levante suas mãos agora e entregue ao Senhor Jesus todo esse fardo. Don't wait. Não espere. Don't live a life small and isolated and in fear anymore. Não viva mais a vida com medo. Today is the day of healing for you. Hoje é o dia da sua cura. Today is the day of freedom for you. Hoje é o dia da sua Because libertação. He's pouring fresh oil out on you. Ele coloca óleo fresco sobre ti, minha irmã. Hallelujah. Aleluia. Let's just close our eyes, but I want you to look at Jesus right now. Feche os seus olhos e levante sua mão bem alto e olhe para o Senhor Jesus nesse momento. Jesus. 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 Oh, Senhor Jesus. Jesus, we worship you. Nós te adoramos. We love you. Nós te amamos. Aleluia. Thank you, Jesus, Venha até nós, ó Senhor Jesus. for the blood that you shed for us, Obrigada pelo teu sangue. for the life that you gave up for us, Muito obrigada pela sua vida, Senhor Jesus, que nos entregou naquela cruz. for the pain that you took on Muito yourself. obrigada por ter tirado as nossas Suffering, the dores, agony, o nosso the weight of the sofrimento, ter tirado os nossos pecados, perdoado os nossos Multiplied weightiness pecados. of all of our backpacks of the whole world. Senhor Jesus, eu te entrego hoje a minha mochila pesada nas tuas mãos. You freely took it upon yourself, Lord Jesus. Thank you. E o Senhor Jesus me entrega o seu fardo leve, Pai. Hallelujah. Thank you, Aleluia. Muito Jesus. obrigada, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Jesus is here with us today. Jesus está aqui conosco hoje. He's walking amongst you. Ele está andando no meio de nós. Thank you, Jesus. for your Obrigada, presence. Senhor Jesus. Where two or more are gathered in His name, there He is. Onde estiver um ou mais em meu nome, lá eu estarei. Thank you, Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Hallelujah. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu
Aleluia, aleluia. I would like you to say this prayer with me. Eu gostaria que vocês orassem comigo agora. Feche os olhos. This is a holy moment with a holy God. Esse é o nosso santo momento, nosso santo Deus. Jesus, thank you for loving me. Jesus, muito obrigada por me amar. Lord Jesus, thank you for giving your life for mine. Senhor Jesus, muito obrigada por ter nos dado a sua vida. And today I make a choice E hoje eu faço uma escolha, to follow you, que é te seguir, to give you my one life, para te entregar minha única vida, all that I am. tudo que eu tenho. Forgive me Me perdoe for my sins, todos os meus for pecados, walking away from you, por ter me afastado for de ti, carrying burdens and weights por ter carregado esses fardos pesados. that you did not create me to carry. Você não me criou para carregá-los. Forgive me for looking at myself and my problems and not looking up and looking at you. Me desculpe por olhar para meus problemas e os meus pecados e não olhar para ti, Jesus. Forgive me for putting you in my bolsa and only taking you out when I have a cry of Me prayer. perdoe por te pegar e colocar na minha bolsa e carregar, Senhor Jesus. You are the great God. O Senhor é o grande Deus. You are the Savior of the world. O Senhor é o Salvador do mundo. You are the King of Kings. You are the Lord of O Lords. Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Holy, holy, holy is the Santo, Lord God santo, Almighty. santo, Senhor Jesus. Worthy is the Lamb that was slain. Digno é o teu nome, o God, I Santo honor you Cordeiro. today. I honor you today, Eu God. te honro hoje, Senhor Jesus. Eu te entrego honra. I call you Savior and you Lord of my life. Eu digo que o Senhor é o meu Senhor e Salvador da minha Come vida. and live inside of me. Venha e venha viver dentro de mim. Fill me with the fresh oil of your Spirit. Me enche com o seu óleo fresco do Espírito I Santo de receive Deus. your dreams Eu inside of my heart. recebo os teus sonhos dentro do meu coração. I choose to follow you Eu escolho te seguir with all of my life. com toda a minha vida. My one life, I give it to you, God. Minha única vida eu te entrego, Senhor Jesus. Help me by your Spirit. Me enche com teu Espírito. Fill me with your Spirit. Me enche com teu Espírito. Empower me by your Spirit Me empodera com teu Espírito to walk with you, para andar contigo, to obey your voice, para obedecer sua voz, to your voice above all other voices, para escutar a sua voz e não as outras vozes, to follow you para te seguir in my city, na minha in cidade, my country, no meu país and even to the ends of the earth, e até os confins da terra. because you're worthy. O Senhor é You are digno. worthy of it all. O Senhor é digno de todo louvor. Thank you, Jesus. Muito obrigada, From Senhor this day Jesus, forward, por o dia de hoje. I will follow you. Eu irei te seguir. I will arise as a mother. Eu vou me levantar como uma mãe de uma I geração. will arise as a daughter. Eu vou me levantar como uma filha. I will arise as your ambassador Eu vou me levantar como uma embaixadora to speak, para falar, to love, para amar and to live my one life e para entregar minha única for the vida glory of God. para a glória do Senhor Jesus nesse tempo. Yes, Lord. Here am I, Lord, send me. Aqui estou eu, Senhor Jesus. Me envie. You say that, have them say that. Fala. Here am I, Lord, send me. Aqui, repitam comigo. Aqui estou eu. Me envie. Okay, we're going to go and come and pray for you now. Eu gostaria de pedir para o nosso time ir até elas e orar. Okay. The Old Testament, the army of worship was going on. As they worship, it will break. As they,
And we can go lay hands on them as you do that. Just share that as a picture. A irmã Cris veio compartilhar que ela teve uma visão nesse momento. Ela olhou para vocês e viu vocês como guerreiras, com uma espada na mão, preparadas para lutar e se levantar como mães de uma geração, como Débora. E mais uma vez, nós iremos louvar ao Senhor com esse sentimento do nosso coração, de que nós somos chamadas para fazer uma mudança nesse tempo. Amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para... Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, declare, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, você pode adorar e dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia. Muito obrigada, Senhor Jesus, por esse momento. Muito obrigada por essas mulheres de Mombaça, abençoadas. Que o Senhor venha transformar e reavivar a vida de vocês todos os dias. Amém? Vocês estão abençoadas hoje? I just want to say thank you so much for allowing the Holy Spirit to come and move in our very presence. Eu gostaria só de agradecer a vocês por terem permitido a presença do Espírito Santo de Deus e o seu mover nesse lugar. He is the potter and we are the clay. Ele que fez tudo isso, esse mover. And we've placed our lives in His great big hands. He can mold us and shape us to who He wants us to be. E Ele pega cada uma de nós e coloca em suas mãos e nos molda e nos faz termos exatamente a forma que Ele quer. And great is the company of women right here in this place who will carry the good news to your generation. E eu estou muito feliz de estar aqui no meio dessas mulheres que serão as mães de uma geração. Amém? Amém! Amen. We love you so much. God bless you. Nós amamos muito vocês. Deus abençoe.
Be bold for Jesus. He's Sejam, worthy of it all. sejam sedentas pelo Senhor Jesus, Ele é o digno de todo louvor e de toda adoração. And come to the crusade esta noite. Ai, eu queria fazer um convite. Hoje à noite, amanhã, tem a cruzada da Missio Dei, 7h30, na Praça dos Lions. Vocês estão sabendo? Quem é que vai? Eu quero saber quem é que vai. Isso, eu quero ver cada uma de vocês lá e eu vou encontrar, vou dar um oi, dar um abraço, orar junto, porque é para isso que nós estamos em Mombasa. And my husband is going to be preaching the word of God tonight. E o meu marido que vai pregar nessa noite. Jesus hein? will be there and the Holy Spirit is working miracles in our midst. Jesus com certeza vai estar lá e o Espírito Santo vai estar fazendo milagres e curando Bring pessoas. someone you know that has a big backpack and needs healing in their bodies and freedom. Convide alguém que você sabe que está carregando essa mochila pesada para ir Amém? também. Amém? Amen. Okay. Amém! Uma Bless salva de you. palmas, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Eu queria pedir para vocês esperarem só um pouquinho, que a gente tem um presente para entregar para vocês, para que vocês não se esqueçam dessa tarde, desse convite que vocês aceitaram para estar aqui e receber de Deus. Só um pouquinho. Pelo menos 2 salgados para cada vez. Vai aqui dando.